Olá, a paz do Senhor para todos, a paz do Senhor para todos aqueles que me acompanham. Quero estar gravando mais um vídeo e trazer, como de costume, aqui uma palavra para o seu coração, para a sua vida. Uma palavra que edifica, uma palavra que nos dá mais esperança, mais disposição para continuar a caminhada servindo a Cristo, né? Então, a palavra que eu tenho para trazer nesta noite que se encontra lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 12, que fala acerca do chamado de Abraão. Aqueles que são leitores da Bíblia Sagrada conhecem muito bem esse texto, que fala acerca do chamado de Abraão. Ele também é conhecido na Bíblia como o amigo de Deus. Eu quero trazer aqui uma breve meditação para a sua vida. E antes de eu entrar aqui já na mensagem, quero convidar você para estar se inscrevendo neste canal, no meu canal, para que você possa me ajudar a trazer a palavra de Deus, a pregar a palavra de Deus para muitas pessoas. Você se inscrevendo no canal, você está me ajudando, porque esse é um canal novo, eu estou começando agora, para mim conseguir gravar live aqui ao vivo, eu preciso no mínimo 50 inscritos, 50 inscritos. Eu não estou gravando live no momento no canal porque eu estou precisando desses 50 inscritos para poder destravar a opção que grava live, Então você me ajude, se inscreva aí no canal para poder destravar essa opção e eu ter mais recursos do YouTube para estar pregando a palavra de Deus para muitas pessoas, porque eu desejo que Deus tem colocado no meu coração para que a palavra dele seja pregada também através da minha pessoa, Então me ajude, e você também pode compartilhar esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, compartilhe esse vídeo que você está também evangelizando outras pessoas, para que possam ter o alcance dessa palavra através desse vídeo, amém? Sem delongas, quero trazer aqui a palavra de Deus que se encontra em Gênesis, capítulo 12, versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Versículo 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações, ou melhor, todas as famílias da terra, Aí diz mais: assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Amém? Meus amados e queridos irmãos, estamos diante de um texto sagrado que narra a história do chamado de Abraão, do chamado deste homem, que colocou no seu coração o desejo de estar servindo a Deus. Aqui diz que Abraão era de uma terra chamada Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. E Deus faz o chamado a Abraão nesta terra. Às vezes, nós podemos até se confundir por causa que aqui no texto sagrado não está em ordem cronológica e a escrita, A gente pensa que Deus chamou Abraão, ele já estava em Harã, na terra de Harã, mas não. Ele estava em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, e a prova disso está escrito lá em Atos dos Apóstolos, acerca do primeiro mártir da igreja, Estevão, no seu discurso, falou acerca do chamado de Abraão quando ele esteve ainda na Mesopotâmia, antes de ir para Harã, Porque quando Deus faz o chamado para Abraão na Mesopotâmia, na terra de Ur dos Caldeus, ele faz o chamado para Abraão,
E Abraão, ele não sai da casa do seu pai, por enquanto, e nem da sua parentela, como o texto aqui narra a história que Deus pede para ele sair, né, da casa do seu pai, do meio da sua parentela, do meio da terra que ele vivia, para uma terra que Deus ainda ia mostrar para ele. Então, Deus faz o chamado para Abraão e ele sai de Ur dos Caldeus, não como Deus pediu na palavra. Ele sai com toda a sua família, com seu pai, com seus irmãos, né, com sua mulher, com as mulheres de seus irmãos, e sai de Ur dos Caldeus para ir a Canaã, que era a terra que Deus queria levar Abraão para lá. Mas só que Abraão não sabia para onde ir ainda. E Deus chama Abraão chama Abraão para que ele saia da casa do seu pai. Mas ele não sai por enquanto, ele vai para Canaã com toda a sua família, com a família do seu pai. Mas só que diz o texto sagrado, nos versículos anteriores a esse que nós meditamos agora, no capítulo 11, narra a história que eles saem para irem à terra de Canaã, mas não chegam à terra de Canaã. Eles vão e estabelecem morada, armam as suas tendas em Harã. E em Harã, o pai de Abraão morre. É dali em diante que Abraão faz a vontade de Deus. Agora é o momento. Ele sai da casa do seu pai, do meio da sua parentela, né? Da terra em que ele vivia, para uma terra que Deus ia mostrar para ele ainda para onde ele ia, né? Então, meus amados, o que é que eu quero falar com isso? É que Deus chamou Abraão, e o chamado de Abraão foi um chamado específico, um chamado que ele era para sair da terra aonde ele estava, do meio da sua parentela, da casa do seu pai, para uma terra que Deus ainda ia mostrar para ele aonde que era. Já pensou? A pessoa sair da onde está para uma terra que não sabia nem para onde ia, mas ele sabia que era Deus que estava falando com ele, e ele obedeceu a palavra do Senhor. Diz as Sagradas Escrituras que ele sai para essa terra. E quando Deus faz o chamado para Abraão, ele tinha 75 anos de idade. 75 anos. E ele sai. Ele pega tudo aquilo que pertencia a ele, as ovelhas, né, aquilo que ele conseguiu com o seu trabalho, alguns servos que seguiu Abraão também pelo caminho, o seu sobrinho Ló também, que o pai de Ló já tinha morrido, né? O pai de Ló já tinha morrido, e agora Ló fica nos cuidados do tio, que é Abraão, e Ló resolve ir com Abraão para essa terra, né?